Cara, o que foi isso? Eu tô sentindo como se um trem tivesse passado por cima de mim. Oi, eu sou Gustavo Cunha e o segundo trailer de Capitã Marvel e principalmente o final do trailer, né, quando a Carol Danvers mostra porque ela é uma das criaturas mais poderosas do universo Marvel, tá simplesmente demais. Tudo bem, esse trailer responde alguns questionamentos que nós tínhamos desde que a personagem foi anunciada no universo cinematográfico da Marvel. É um trailer que nos dá um pouco mais de contexto. Vamos pegar todos os pontos interessantes e eu vou tirar as imagens de ordem, né, obviamente, para que a gente possa contextualizar melhor, certo? Porque a gente sabe que no trailer os caras tiram as cenas de ordem para nos confundir, nos ludibriar. E esse trailer não foi diferente. Vamos nessa então. Em primeiríssimo lugar, a pergunta principal a ser respondida foi respondida nesse trailer, né? A Carol foi recolhida pelos Kree após um incidente com uma nave deles e o avião dela. Note bem o que ela diz aqui pro Nick Fury, né, quando eles estão no carro. Ela diz que os Kree são uma raça de nobres heróis guerreiros. Essa frase já mostra exatamente o tipo de lavagem cerebral que eles fizeram nela, né? Porque se você assistiu ao meu vídeo contando a origem dos Skrulls, que eu vou deixar aqui em cima para você assistir depois, você já sabe que de nobres os Kree não tem nada, né? Muito antes, pelo contrário. Eu realmente acredito que após o acidente, os Kree tenham visto na Carol uma oportunidade de fazer experiências genéticas com um exemplar da raça humana, o que, aliás, responde a nossa segunda pergunta de como foi que a Carol adquiriu os seus poderes. Nos quadrinhos, como nós vimos no meu vídeo sobre a origem da Capitã Marvel, que eu também vou deixar aqui em cima, a Carol adquiriu os poderes dela durante um acidente com uma arma Kree, que acabou mesclando o DNA dela com o DNA de um super-herói Kree conhecido como Mar-Vell, que na época era o Capitão Marvel. Esse acidente fez com que a Carol ganhasse os poderes do herói. Porém, no cinema, nós agora sabemos que os poderes dela são resultado em grande parte da manipulação genética intencional feita pelos cientistas Kree. E por que eu disse em grande parte? Por causa dessa cena aqui, meu chapa. Isso é muito provavelmente depois do primeiro encontro da Carol com os Kree, depois que o avião dela se envolve num acidente, provavelmente ao entrar no meio de uma batalha entre os Kree e os Skrulls. Olha aqui o corpo dela, como é que tá, ó. Ela tá vestindo ainda o uniforme de piloto e todos esses raios de energia estão aqui passando ao redor dela. Isso significa que pelo menos uma parte do que aconteceu com ela, que transformou ela nesse super ser, não foi algo intencional, foi um acidente. A gente já tinha visto no outro trailer, né, que ela tinha sido exposta a uma explosão nesse deserto, ainda com a roupa de piloto. Eu acredito que a explosão gerou algum efeito no corpo dela que despertou o interesse dos Kree. E a julgar pelo que a gente pode ver pelo trailer, esse Skrull aqui, ó, esse sem vergonha, pode ter tido uma participação nisso também. Muito recentemente nos quadrinhos, a origem da Capitã Marvel foi recontada. Ela, na verdade, é um híbrido de humano e Kree desde o nascimento, e ela teve seus poderes Kree ativados depois do acidente dos quadrinhos, aquele acidente clássico, né? O bom e velho retcon. Então, como a gente viu aqui nessa cena, ela tá sangrando verde ou azul, seja lá que cor for essa. Isso pode ter sido resultado da explosão com essa arma ou reator Kree ou Skrull, porque a gente não sabe que nave era aquela. Essa explosão, a explosão e esses dois tipos de tecnologia, Kree e Skrull combinadas, podem, assim como nos quadrinhos, serem o motivo pelo qual a parte Kree da Carol se manifestou. E foi por isso que ela foi levada para ser estudada e aprimorada. Faz sentido, não faz? E é claro que os Kree, no final do processo, também fizeram algum tipo de lavagem cerebral na coitada para manter todo esse poder sob controle, né? Afinal de contas, se você cria uma criatura capaz de absorver o poder de uma estrela, você precisa se certificar de que ela vai ser totalmente leal a você. E essa frase da Carol afirmando que os Kree são uma raça de nobres heróis guerreiros é a prova de que esse controle mental foi estabelecido com sucesso. Obviamente, uma vez que ela voltou à Terra por algum motivo, né? Provavelmente para caçar os Skrulls, que estão estabelecendo uma base por aqui, alguns fragmentos de lembrança começaram a voltar pelo simples fato dela estar exposta ao ambiente no qual ela viveu durante toda a vida dela. E uma terceira pergunta também é respondida nesse trailer, no momento em que aquela personagem vivida pela Annette Bening diz pra Carol que, como resultado da manipulação genética feita pelos Kree, a Carol se tornou mais forte e também seria capaz de viver por mais tempo. É por isso que o filme da Capitã Marvel se passa nos anos 90 e ela vai aparecer com a mesma aparência na fase 4 da Marvel, que começa em 2019. Aliás, essa cena em que essa personagem diz pra Carol o que aconteceu com ela é provavelmente no
no final do filme, quando a Carol se der conta de que os Kree não são os nobres heróis guerreiros que ela acreditava que eles eram e vai buscar explicações com eles. Se você me perguntar, essa personagem pode muito bem ser a responsável pela formação da Star Force, a tropa de elite dos Kree. A gente também já viu a história de origem deles aqui no canal, tem vídeo que eu vou deixar aqui em cima. A Star Force é um grupo que reúne os melhores, os mais habilidosos guerreiros do Império Kree. E essa moça aqui, essa personagem que nós vemos no trailer, pode ser a responsável científica por criar esses soldados. É também muito interessante esse lugar em que ela e a Carol estão, cara. Esse pode ser o equivalente no universo cinematográfico da Marvel à inteligência suprema dos Kree. Nos quadrinhos, os Kree são governados por uma inteligência artificial orgânica chamada de inteligência suprema. Essa criatura foi criada através do upload das mentes dos maiores cientistas, sábios e artistas do Império Kree. E é essa criatura que guia os caminhos do Império e cuida da evolução da espécie. Aliás, uma das grandes preocupações da inteligência suprema é a estagnação que a raça dos Kree sofreu. Nos quadrinhos, por conta disso, a inteligência suprema tramou um plano que acabou destruindo grande parte do Império Kree. Os seres que sobreviveram seriam aqueles capazes de se adaptarem às mudanças, capazes de evoluírem. Então pensa, cara, nesse cenário, um híbrido de humano e Kree como a Carol caindo na rede seria algo extremamente interessante para a inteligência suprema, você não acha? A Carol pode ser muito mais importante para o Império do que nós estamos imaginando num primeiro momento. Ela pode representar o protótipo da evolução dos Kree. Bom, quanto a mim, eu só gostaria que a inteligência suprema fosse representada da mesma forma como ela é nos quadrinhos, né, cara? Como uma gigantesca cabeça verde. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça essa visão do planeta natal dos Kree, Hala. Lembra que a gente conheceu a história de Hala naquele vídeo sobre os Skrulls, né? Hala era um mundo habitado por duas raças sencientes, uma mais pacífica e desenvolvida, os Kotati, e a outra, os Kree, mais voltada para a guerra. Quando foi montada uma competição para ver qual das duas raças seria a verdadeira representante de Hala, os Kree foram lá e trucidaram os Kotati. Eventualmente, eles evoluíram usando tecnologia roubada dos Skrulls e transformaram Hala no centro do seu Império Kree. Mas o que nos interessa é que Hala é um lugar lindo pra diabo, como a gente pode ver. E é claro que nós temos também, né, mais uma visão da Star Force nesse trailer. O mais interessante nisso tudo é a gente saber que todo mundo nesse grupo, tirando a Carol, é vilão, né? A gente tem o Korath, o Perseguidor, o Atlas, também conhecido como Capitão Atlas, o Bronchar e a Doutora Minerva, que era uma geneticista nos quadrinhos e pode ter tido algo a ver com a transformação da Carol nesse filme. Aliás, parece que uma das primeiras cenas do filme vai ser justamente com a Star Force em uma missão no planeta Torfa. Esse momento que nós vemos aqui, ó, esse mundo vai ter sido invadido por um grupo de Skrulls e a Star Force vai ser mandada pra lá pra controlar a situação, que é exatamente o que a gente tá vendo a Carol fazer aqui nesse momento, né? Você pode notar aqui que os raios que saem das mãos dela são ligeiramente diferentes daqueles que nós vemos no final do trailer. Esses são bem mais azulados, né? Enquanto que os outros são mais puxados pro amarelo, pro dourado, que denota que ela vai ter um terceiro upgrade de poder ao longo do filme, né? O primeiro com o acidente, o segundo com a manipulação do DNA e um terceiro cuja causa nós não conhecemos. Jude Law vai ter um papel muito importante nesse filme, né? Embora nós ainda não tenhamos nenhuma confirmação a respeito de quem ele vai ser. Num primeiro momento, se achou que ele poderia viver o mentor da Carol, Mar-Vell, o Capitão Marvel original, mas essa hipótese foi descartada logo depois. A teoria mais aceita hoje na internet é a de que ele poderia viver um personagem dos quadrinhos chamado Yon-Rogg. O mais interessante a respeito dessa teoria é que nos quadrinhos, tradicionalmente, o Yon-Rogg era um inimigo do Capitão Marvel original e não um mentor, como pareceu o caso aqui, a julgar pelo trailer, né? É claro que ele pode começar o filme como um mentor e depois se tornar um inimigo quando a Carol finalmente descobrir sobre o passado dela e de como ela sofreu uma lavagem cerebral por conta dos Kree. Lembre-se, pequeno gafanhoto, os Kree simplesmente adoram pintar a si próprios como heróis da galáxia, mas eles não são nem um pouco heróicos, né? Muito antes, pelo contrário. Nos quadrinhos, Yon-Rogg era o comandante de uma expedição Kree e ele simplesmente odiava o Capitão Marvel por conta dos ciúmes que ele sentia do relacionamento do Capitão com uma oficial médica chamada Una. Ele apareceu pela primeira vez no número 12 de Marvel Super Heroes, o mesmo quadrinho que apareceu pela primeira vez o Capitão Marvel original em 1967. Como eu disse, ele era o comandante de uma expedição, justamente uma expedição que trazia os Kree para a Terra pela primeira vez. Nessa primeira história, ele armou para que o Mar-Vell jamais voltasse vivo da sua missão no nosso planeta e desde então ele se tornou uma pedra no sapato do Capitão Marvel. Algum tempo depois, ele inclusive se aliou ao Ronan, o acusador, em uma conspiração para retirar do poder a inteligência suprema dos Kree e levar o Império de volta para um tempo no qual a guerra era o principal objetivo. Eles foram impedidos pelo Capitão Marvel original. Mais adiante, o Yon-Rogg se tornou também um inimigo da Carol Danvers e enfrentou
a moça algumas vezes. Ah, sim, cara, você se lembra que eu contei que a Carol se tornou a Miss Marvel nos quadrinhos depois de um acidente com uma máquina chamada Psychomagnotron, que estava sendo usada por um vilão que tinha raptado ela, né? Tá lá no vídeo de origem. Pois é, esse vilão era ninguém mais, ninguém menos do que Yon-Rogg. Ele é, em última análise, o grande responsável pelos poderes da Carol nos quadrinhos. Dessa forma, se o Jude Law for realmente o Yon-Rogg no filme, você pode ficar preparado porque em algum momento a amizade e relação de parceria dele com a Carol vai virar história. Como os Kree realmente não são flor que se cheire, né, cara? No momento em que a Carol se lembrar do seu passado e decidir que vai ser uma heroína da Terra, eles podem muito bem classificar ela como inimiga pública número 1 do Império e mandar todo o seu contingente de soldados para abater essa ameaça. E liderando esse contingente de soldados pode estar o mentor dela, Jude Law, no papel de Yon-Rogg. Isso faria todo sentido do ponto de vista dos Kree. Ou seja, num determinado ponto do filme, quase que certamente a Carol vai estar lutando tanto contra os Skrulls quanto contra os Kree. Aliás, quando a Carol diz no trailer, eu não vou lutar a sua guerra, eu vou acabar com ela pode estar dizendo que cansou da guerra que os Kree vem travando com os Skrulls e que agora ela vai colocar ordem no galinheiro. Aliás, cara, essa pode ser a resposta para a pergunta de 100 milhões de dólares. Onde diabos a Capitã Marvel se meteu durante todo esse tempo dos anos 90 até agora? Nesse momento em que ela disse essa frase, ela pode estar dizendo isso para a própria inteligência suprema dos Kree, e se a gente levar o que ela disse ao pé da letra, ela precisaria correr o universo inteiro acabando com as tropas Kree, as tropas Skrull em diversos sistemas solares diferentes até finalmente conseguir acabar com a guerra como ela prometeu. E é claro, né, cara, que isso demora bastante tempo, anos, décadas, o que não é absolutamente nenhum problema para alguém que tem o seu envelhecimento retardado. E a única coisa que vai fazer com que ela deixe de lado essa missão vai ser uma certa mensagem num certo pager modificado que vai chegar até ela no ano de 2018, depois que metade do universo tiver sumido. Curiosidade, velho, nos quadrinhos, em um determinado momento depois de uma batalha contra o Yon-Rogg, a Carol acabou perdendo todas as memórias dela, e isso é exatamente o que parece ter acontecido no filme, né? Talvez até mesmo a luta que causou o acidente dela em primeiro lugar tenha sido com o caça dela enfrentando a nave do Yon-Rogg, mas isso já é especulação sem bases, né? Isso a gente não gosta de fazer. Seguindo, a gente tem esse momento em que a Carol e o Nick invadem uma base da SHIELD. Nesse tempo, o Nick não era grandão na SHIELD, ele fazia trabalho de escritório, basicamente, velho. A gente já tinha visto no outro trailer que eles tinham ido lá, né, pra buscar respostas sobre o passado da Carol. Porém, nesse novo trailer, nós descobrimos também que eles resolveram invadir a SHIELD em busca de algum tipo de transporte. Presta atenção aqui, ó, nessa aeronave. Esse aqui, velho, é um bombardeiro stealth. Esse tipo de aeronave só foi construído em 1997, anos depois dos eventos desse filme, o que significa que a SHIELD já tinha essa tecnologia antes dos outros departamentos do governo dos Estados Unidos. Olha que lance. E a Carol e o Nick resolvem roubar um Queen Jet, porque eles precisam chegar a algum lugar no qual eles não vão conseguir chegar de carro. Isso diz alguma coisa pra você? Ou se você se lembra, no primeiro trailer nós tivemos uma visão muito rápida de um Queen Jet saindo da órbita do nosso planeta e encontrando naves camufladas. Minha hipótese é de que esse momento em que os dois roubam a aeronave é imediatamente anterior a esse outro momento no qual a nave encontra esses cruzadores. É interessante que a gente note que essa cena deve se passar no meio do filme, né? Enquanto que naquela outra cena, no final do trailer, a Carol não precisa mais de nave nenhuma para voar livremente pelo espaço. Aquela sequência de batalha deve se passar no final do filme, né? Depois que ela já atingiu o pleno potencial dos seus poderes. A gente escuta também a voz do Talos, que vai ser o chefe dos Skrulls na Terra, dizendo pra Carol: você gostaria de saber o que você realmente é? Eu imagino que esse diálogo possa acontecer ainda em Torfa, lá no primeiro momento no filme, lá no comecinho do filme, e que vai ser justamente essa frase que vai fazer com que a Carol fique encucada com os sonhos que ela anda tendo, com as memórias que ela anda tendo. No final pode ser um Skrull que vai revelar pra Carol que ela tá servindo de massa de manobra dos Kree. E aí ela passa a usar o uniforme clássico, né, azul, vermelho e amarelo. Cara, olha essa cena. Isso aqui é a Carol Danvers no modo binária. Lembra que a gente falou sobre isso no vídeo de origem dela, né? Ela atingiu o auge do poder dela ao absorver a energia de um fenômeno cósmico conhecido como buraco branco. Ela se tornou esse ser super poderoso chamado de binária. Depois disso, algumas vezes ela conseguiu atingir esse estado de novo. E sempre que isso acontece, o visual dela se torna exatamente esse, cara, com os cabelos voando, com a energia mal cabendo no corpo dela. Isso aqui foi muito bem retratado nessa cena, velho. Esse é o momento em que brevemente ela se torna binária no filme. E depois ela simplesmente, né, parte pra porrada, acabando com todas as naves com a maior facilidade do mundo, cara. Você se lembra que o Kevin Feige disse que ela
ela é uma das criaturas mais poderosas de todo o universo Marvel dos cinemas, né? Pois é, olha isso aqui, ó, velho. Me diz quem se iguala a isso aqui no cinema, velho? Talvez o Thor e mais ninguém. Claro, né? Sem contar o Thanos com a manopla. Ah, essa cena, velho, essa cena esconde mais mistérios do que você poderia imaginar num primeiro momento, pequeno gafanhoto. Em primeiro lugar, eu adorei demais essa cena porque me identifiquei muito com o Nick Fury, né, cara? Se você, como eu, também é apaixonado por gatos, você sabe que não existe pose de durão que resista a um bichano andando ao redor. A pessoa, quando é assim, perde toda a compostura mesmo. Fiquei muito feliz de descobrir que o Nick Fury também é um gateiro. Mas é claro que também tem o detalhe particular de que esse felino aí não é um gato. Ah, pois é, se a gente for levar em consideração o que acontece nos quadrinhos, e talvez a gente deva, esse bichano aí, que tem o nome de Goose, em referência ao personagem de Ases Indomáveis, não é um gato, mas sim uma criatura da raça Flerken. Sim, na versão da roteirista Kelly Sue DeConnick, o gato da Capitã Marvel, que se chama Chewie, assim como o Wookiee de Star Wars, é um Flerken. Flerkens são basicamente iguais aos gatos da Terra, com algumas diferenças bem significativas, cara. Eles têm uma inteligência absurdamente maior do que a de um gato comum, põe ovos e tem a interessante característica de guardar dimensões de bolso dentro das suas bocas. É isso mesmo que você ouviu, cara. Os bichinhos têm um portal dimensional dentro da boca. Com certeza a Kelly Sue DeConnick tomou um negocinho mais forte, né, antes de escrever essa parte da história. A questão é que os membros da raça Flerken podem inclusive lançar de dentro das suas bocas um conjunto de tentáculos gigantescos quando se sentem ameaçados. Num primeiro momento nos quadrinhos, a Carol não sabia que o gato dela não era um gato, mas sim um Flerken, e ela só ficou sabendo disso algum tempo depois. O primeiro a se dar conta da verdadeira origem do gato foi o Rocket, que viu na hora que se tratava de um Flerken e tentou até mesmo matar o bichano. Imagina agora, velho, esse encontro na tela do cinema, na fase 4. Eu particularmente gostaria muito que no filme o gato também fosse um Flerken e que isso fosse revelado lá no finalzinho da história. Eu acho que isso ia pegar muita gente de surpresa. Tem algumas cenas nesse trailer que são repetidas do trailer anterior, né? Então eu vou deixar ele aqui em cima nos cards para que você possa ver. Aliás, cara, assiste a playlist toda da Capitã Marvel que tem aqui no canal, porque eu acho que vai ajudar você bastante a entender esse universo cósmico da Marvel que tá começando a se desenrolar aqui na nossa frente. E por hoje era isso, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações pro YouTube avisar você sempre que tiver vídeo novo por aqui. E eu também queria convidar você para se inscrever lá no meu Instagram para você conhecer um pouco mais sobre o outro lado da minha vida como o vocalista de uma banda de eventos. Cara, uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!